Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. O Peter Thiel, recentemente, tem falado muito sobre o Apocalipse e o Anticristo. Você chegou a acompanhar as declarações dele sobre o assunto? Sim. Acompanho ele há algum tempo já. Já? Desde quando? Uns anos. Hoje ele tá com muito holofote, porque desde quando o Trump ganhou, ele ganhou espaço no governo, né? E aí agora ele e a empresa dele, né? A Palantir. Tem algumas, né? A Palantir é a que fornece coleta de dados para o governo americano, para o DoD, né? O Departamento de Defesa, inclusive para as Forças Armadas israelenses, né? Também. Então, como você vê essa questão de um cara, um magnata, um bilionário do ramo da tecnologia, dentro do governo americano, falando que nós estamos caminhando para o apocalipse e para a vinda do anticristo? Ele é um cara muito estranho, né? Porque ele diz que ele é cristão, mas ele é homossexual. Então, primeiro já é incongruente, né? Se o cara, se realmente é cristão, a Bíblia, né, é contra o homossexualismo. E ele fez, primeiro, se eu não me engano, a primeira faculdade dele foi filosofia. E ele tem uma história, né? Ele foi cofundador com o Elon Musk, né, do PayPal, que basicamente é o precursor aí do que a gente vai ver em breve, né, da digitalização da moeda. Ele tem várias iniciativas, assim. Ele é um dos fundadores do Meta também, do Facebook, né? Ele foi um dos primeiros investidores, né, quando o Zuckerberg estava fazendo o Meta, né? Então, ele, se você for ver as várias startups que ele participou, ele tem uma chamada Ambrosia, que ele é um transhumanista, né? Então, é uma empresa para fazer transfusão de sangue, né, com plasma de jovem, para você perpetuar, estender, né, a tua expectativa de vida. Então, assim, ele é um cara completamente estranho, assim, porque, primeiro, né, de novo, se você é um cristão de verdade, biblicamente, você tem uma visão bíblica a respeito da vida após a morte, né, da eternidade, né? Você não vai tentar usar da tecnologia para criar, né, estender a sua vida eternamente aqui, né? Isso seria, na verdade, satânico, né? Na verdade, você querer subverter a ordem natural e burlar a morte, assim, enfim. E tem isso, né? Ele é um fã do Tolkien, né? E Palantir no Senhor dos Anéis é aquela bola, aquele orbe lá que o Saruman, ele vê todas as coisas, ele consegue ver as pessoas. Então é basicamente um sistema de controle, só que enlouquece, leva as pessoas à loucura, né? E é isso, basicamente uma ferramenta tecnológica criada para controle social, para o que a gente chama de cibernética, né? Então, só para o pessoal, às vezes a gente ouve uns termos, né, e não sabe de onde vem, né? Então, né, sei lá, o cara vai no cybercafé, né? Da onde que vem essa palavra cyber, né? Do cibernético, ciborgue, né? Ciborgue é o quê? É um organismo cibernético, né? Que entrou na cultura pop através de, né, herói, né? E as pessoas acham uma conotação legal, bacana, mas cibernético, né? Tem um cara chamado Robert Weiner que cunhou o termo cibernético nos anos 30, era um teórico né, de teoria de informação e de neurociência. Sim. E vem a origem vem de uma palavra grega que quer dizer leme. Então é basicamente você controla, né, um navio, um barco com uma pequena peça. Então seria esse sistema de controle social, tá? Então é como controlar a sociedade através da tecnologia, né? Então um ciborgue, na verdade, seria uma pessoa que tem formas
para serem controlados no seu próprio corpo. Caso, por exemplo, um chip, um Neuralink, alguma coisa assim, entendeu? Então é alguma tecnologia colocada no corpo de alguém e para fazer com que ela seja controlada. Ela passe a ser controlada pelo Estado, né, a princípio. Então, só voltando à questão do Palantir lá, como que você controla uma grande população? Sempre o objetivo, né, dessa galera, dessa elite, né, e também a gente pode voltar na história aí, como você realmente, hoje em dia, né, escravidão, você não pode, né, porque uma grande parte da história foi a base da escravidão, né, essa uma pequena elite, né, uma nobreza, uma aristocracia controlava a população através de escravidão. Depois, né, feudalismo, teve uma transição, que não é muito diferente, né, depois, né, encerrando ali, né, o feudalismo, você começa a ter os pequenos burgos, né, os pequenos entroncamentos ali de artesãos que não dependiam do senhor feudal. Daí você fala, mas por que a esquerda então vem falar mal de um artesão que vai para um burgo, né, que o cara se emancipa, é um pequeno empreendedor, não fica escravo à terra, não fica escravo do senhor feudal, e ele se emancipa, né? Porque é isso, é tudo controle, né? Então, essa aristocracia nunca gostou da perda por isso que eles falam do neofeudalismo. Você vê a galera do Fórum Econômico Mundial, né? Eles sempre falam, não, é um novo feudalismo, porque eles não querem essa sociedade liberal no sentido de você ter liberdade de ser um indivíduo, um cidadão que né, tem sua atividade própria, você não depende do Estado. Então, a esquerda, né, sempre foi contra essa questão, né, do liberalismo clássico, no sentido de você ser, né, alguém que não está dependente do Estado, né, e você tem sua autonomia, né. Então, formas de controle, uma pode ser promoção de hedonismo, né, não, então, né, droga, sexo. Por isso que essa coisa toda nos hábitos e costumes, né? Vamos subverter guerra do ópio, né? Como que você controla a população? Muitas vezes é fácil, né? Você controla através, talvez, do prazer, né? Ou outra forma... A guerra do ópio escravizou a China 100 anos. Escravizou a China, a Companhia das Índias Britânicas, né? Fizeram basicamente a mesma coisa na Índia, no Afeganistão, no Oriente ali, mas principalmente na China, né, com a guerra do ópio e tal, ficou mais conhecido. Mas isso é uma tática que é usada, o governo americano usou contra os próprios negros americanos durante a guerra do Vietnã, trazendo ópio, né, dos corpos dos soldados mortos para introduzir em comunidades ali negras que eles queriam controlar, entendeu? Então, forma de você subjugar a população, né? Claro, né? Alguém dependente, viciado, tá dependente, né? Faz tudo para ter acesso à droga, né? E não vai se rebelar, não vai, né? É controlado. Então, você tem essa forma, né? Que já tá ali, claro, ali por exemplo, no livro Admirável Mundo Novo, lá do Aldous Huxley, no outro, o 1984 de George Orwell, esses dois modelos, um através do hedonismo, o controle social, e outro através da força e da violência, da opressão, né? Então, quando um não funciona, tentam primeiro, assim, né comprar, oferecer a picanha, né, tentar... Quando não funciona, aí é a repressão, né? Só que a gente está transicionando para que é uma coisa que eles já sonhavam há muito tempo, né? Um governo onde é o tal da Panopticon, né? Um governo onde o cidadão se autovigia, porque ele sabe que ele está o tempo inteiro sendo controlado. Mesmo que ele não esteja, por medo, ele não sabe. Então, Panopticon foi um inglês que criou uma prisão, que era uma torre no meio, com né, todas as celas em forma, né, de uma redoma ao redor, sem porta, e nessa torre, no centro, ela era espelhada. Então, eles não sabiam se eles estavam sendo vistos ou não, entendeu? Então, para criar essa sensação de você estar... Isso, psicologicamente, faz com que o cidadão, ele se autocensure, né?
É o que, por exemplo, foi testado primeiro na União Soviética, né? Através dos tchecas, né? A polícia pré-KGB, né? E que estimulava que cada cidadão denunciasse o outro, né? Até mesmo em família, que o pai denunciasse filho, que filho denunciasse pai, né? Você ganhava pontos sociais no partido. E é o que a gente vê muito agora com rede social, né? Tipo, essa coisa de cancelar, de tipo, né? Então já tinha essa operação, vamos dizer, psicológica, né? Na União Soviética, depois na Alemanha Oriental também, né? Com a Stasi. Né? Inclusive tem filmes bons a respeito disso, né? Sobre essa sociedade de vigilância, né? Como que você funciona quando você tá vigiado o tempo inteiro, né? 7 anos atrás eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube falando em 2018 que a China era vamos dizer, o teste, né, beta do que seria a nova ordem mundial, já falando da coisa do crédito social, né, isso em 2018. Deixa eu só tirar uma dúvida. Muita gente fala que é o seguinte, né, pra galera que tá assistindo a gente também. Existia uma ordem bipolar depois do final da Segunda Guerra, certo? Teve o final da Segunda Guerra, você tem aí uma ordem também já remonta à Revolução Francesa, por exemplo, né, os jacobinos girondistas, certo. Assim, então... Essa seria uma dialética hegeliana, né? O filósofo Hegel, ele meio que sintetizou que isso, na verdade, vem do ocultismo, vem da alquimia. Só tô fazendo para, né? Que essa é isso, você criar tese, antítese para chegar numa síntese que é como que eles avançam a agenda, né? Então, na maçonaria, por exemplo, o lema, né, da ordem saída do caos. Então você cria o caos, né, para trazer uma solução que vai chegar aonde você quer. Aí quando você chegou aonde você quer, você cria de novo o caos para chegar numa ordem, né, que você quer. Então assim você vai avançando a tua agenda, né? Então a Guerra Fria, né, quando você vai entender muito sobre a Primeira Guerra Mundial, como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né, qual foi o propósito, né? Tudo isso foi pensado, né? Tinha objetivos, e os objetivos foram conquistados, né? Geopoliticamente, acabar com os impérios, né? Na Primeira Guerra Mundial, então o Império Otomano, o Império Inglês, o Império Austro-Húngaro, né? E criar, vamos dizer, fragmentar em pequenas democracias, né? Ou repúblicas, e depois o próximo passo na Segunda Guerra foi dessas pequenas democracias repúblicas criar blocos, né, como, por exemplo, né, a Comunidade Europeia, para o próximo passo ser globalização. O objetivo sempre foi globalização, né? Sempre foi, né, um governo global. Isso, por exemplo, né, você tem um maçom chamado Andrew Michael Ramsey, que já no século XVIII, 1737, o cara já falava, por exemplo... Era já um proponente, né, do globalismo, e ele já falava de um dicionário global, um dicionário universal, assim, já era uma pré-internet, assim, o conceito já estava ali, entendeu? Depois o Tesla, em 26, ele já fala quando a tecnologia wireless, que ele já tinha tecnologia wireless, né? Eu fui no museu dele lá em Zagreb, na Croácia, e você via, cara, o que o cara ele já tinha toda a tecnologia wireless, né, desenvolvida, e por exemplo, em 26 ele fala, quando essa tecnologia estiver disseminada, vai haver o cérebro global, né, isso em 26, então nada disso é novo. Paralelo a ele, você tinha um cara chamado Teilhard de Chardin, que era um jesuíta, que influenciou toda a galera nova era. Ele falava a mesma coisa não pelo viés científico, mas pelo viés espiritual. Ele falava da noosfera, que então o nosso planeta tinha a biosfera, que era, né, a camada viva, e depois ia ter a camada do pensamento da sabedoria, que no grego quer dizer conhecimento, né, sabedoria, e então seria a esfera do conhecimento, seria esse cérebro global também.
Então, o H.G. Wells, ele tem um livro chamado Cérebro Global também, que era um socialista fabiano, também proponente do governo global. Toda essa galera anticristã, no fundo, sabendo eles ou não, muitos, porque o Tesla, eu não sei, não posso dizer com certeza que ele tinha muito conhecimento ocultista, mas eu não sei se ele era um satanista declarado. O H.G. Wells eu sei que era, porque participava do Golden Dawn e tinha, conhecia o Aleister Crowley e tal. Mas é isso, é o que a Bíblia já fala há 2000 anos, né? Que vai ter um momento que você vai ter um governo global, onde você vai ter um sistema de controle global. Isso é a nova ordem mundial. Isso é o que a gente chama de, e ganhou essa, que muitos políticos têm vídeo, o pessoal pode ver na internet o Obama falando nova ordem mundial, o Bush falando nova ordem mundial, o Bush pai, o Bush filho, o Clinton falando nova ordem mundial, independente de partido, direita ou esquerda, que na verdade é um monopartido, assim, né? Mas a agenda é a mesma. É avançar para um governo totalitário global e é isso. Por exemplo, ano passado, em Davos, né, que lá no encontro do Fórum Econômico Mundial, eles anunciaram uma iniciativa chamada Global Government Technology Center, né, o Centro de Tecnologia de Governo Global, enfim, que a sede é em Berlim, mas já tem na Ucrânia, tem no Oriente Médio, tem acho que na Arábia, no Emirados Árabes, se não me engano, que é basicamente o quê? É isso, o governo, então, só para juntar com o que eu falava lá da China, né? Eu falava assim, a única coisa como que isso vai ser transferido para o Ocidente, né? Como que esse controle social, que já estava sendo testado na China, como que eles vão exportar isso para o Ocidente, que a gente tem a tradição judaico-cristã do indivíduo, né? Esse conceito do indivíduo que, né, na China, por exemplo, não tem, né? Na China sempre teve um pensamento coletivista, por isso que ele foi mais fácil, inclusive, para eles aceitarem, né, o pensamento marxista, né? A supressão do indivíduo em favor do coletivo e do Estado, né? Aqui a gente tem uma tradição diferente, né? Porque a judaico-cristã fala que cada indivíduo é feito à imagem e semelhança de Deus, então, né, eu tenho que... E Jesus fala, né? Uma vida vale mais que o mundo inteiro, enfim, né? Essa transição está sendo feita agora, tá? Então, por exemplo, essa ação na Europa, principalmente, através do Fórum Econômico Mundial, de estabelecer um governo o que eles chamam de agent state, um governo que ele tem agência própria através de inteligência artificial. Então você não vai precisar mais de funcionário público. De novo, você cria um problema, burocracia, corrupção, né? Não seria melhor, seria muito mais... seria melhor, né? Melhor, né? Mais eficiente a gente tirar esse bando de gente que fica, né, com corrupção. Mas daí, peraí, você tá tirando o elemento humano e o governo passa a ser completamente controlado por quem controla a tecnologia. Isso é a tecnocracia. Tecnocracia, remontando ali a fundação do Partido Tecnocrata em 1930, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, sempre foi essa ideia de o quê? Um governo, esquece democracia, não é com voto, não é com nada representativo, não. É o que? São os príncipes filósofos, né, citando Platão, porque essa ideia não é agora, né, remonta a Platão, do que, essa elite tecnológica, né, de engenheiros sociais que vai determinar o que é certo e o que é errado. O cidadão comum não tem voz nenhuma, você não dita nada se você quer ou se você não quer, você tem que obedecer e tudo vai ser, né, literalmente controlado, né? Agora passou uma iniciativa no governo americano de tokenização da economia. Então o que é isso? Ligando a questão da criptomoeda, quem sabe? Então tornar tudo um token digital. Então esse copo vira um token digital, a tua camisa, tudo vira um token digital, né? E obviamente a produção, a venda, a distribuição, tudo controlado. Tudo eletrônico. Tudo eletrônico. E agora pensa nisso no governo. Pensa assim, por exemplo, se ainda você consegue numa repartição pública, você consegue ainda numa audiência num fórum, você lida com pessoas, imagina quando tudo isso for digital. E essa é a transição que a gente está vivendo, né? Então, assim, né? Então, de novo, essa falsa dialética é a China contra os Estados Unidos. Então, por que eles precisam dessa dialética? Porque para chegar nos Estados Unidos, por exemplo, e falar para os cidadãos assim, olha, a China está avançando, então a gente tem que avançar.
O próprio o Trump, acho que essa semana passada, tá no ar já, é o que? O AI Gov, tá? É a plataforma de inteligência artificial do governo. Literalmente já foi aprovado em 6 meses. Junto com o que não tem regulamentação, nenhum estado, nenhum governador, né, a gente tem que lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos é federalista, cada estado tem a sua legislação, você não pode, baniu qualquer legislação que impeça a inteligência artificial. Então, hoje você tem mais legislação para, por exemplo, uma lanchonete, entendeu, funcionar do que um data center, que consome... Chega numa cidade, acaba com o recurso natural, acaba com... Você precisa ter, né, desviar rio para resfriar para resfriar os computadores. Enfim, então assim, a população americana não teve, vamos dizer, nenhuma voz, não chegou no Senado americano e ninguém falou assim, a gente quer isso, a gente não quer. Foi basicamente empurrado. E, de novo, isso é o quê? Isso é a base da construção dessa infraestrutura que, cara, quando a gente lembra do que vai chegar em breve com 6G, que você já tem, por exemplo, uma universidade chamada Amherst, que já falou que vai usar os corpos humanos como antena do 6G. Me fala um pouco sobre isso. Você falou do Peter Thiel, mas quem mais, assim, do Vale do Silício está envolvido nesse projeto? Cara, você tem, olha, então, por exemplo... Sam Altman, por exemplo. Sam Altman, aí você tem, acho que foi na primeira semana do mandato do Trump, ele chamou na Casa Branca o Sam Altman, da OpenAI, o Larry Ellison, da Oracle, e que eu esqueço sempre o nome, que é um descendente, que é um japonês, que é acho que como que é? É um banco digital lá. Sei. Não é Nubank, fica me vendo Nubank, mas não é o Nubank. Para o quê? Para declarar uma iniciativa chamada Stargate, tá? 500 bilhões de dólares para acelerar a implementação da digitalização de tudo, na verdade. Só que é muito, muito assustador, porque o Larry Ellison já falava assim, também vai ser na biomedicina. A gente vai mapear o DNA de todo mundo e vai conseguir fazer vacinas específicas para cada pessoa, segundo o teu DNA. E isso já estava descrito no livro da Quarta Revolução Industrial do Klaus Schwab de 2017, do Fórum Econômico Mundial. Do Fórum Econômico Mundial, onde ele já falava, em 2017, pré-pandemia, ele já está falando, nós vamos fundir a identidade biológica, digital e financeira de todo mundo, né? E junto com o avanço da nanotecnologia, ele falava assim, essas tecnologias prometeicas, né? Ele usa o termo prometeico, que para quem entende é luciférico, né? É isso, de novo, né? Segundo, né? Você vai ver a galera do Fórum Econômico Mundial, como o Noah Yuval Harari lá, falando assim, essa é a última geração de seres humanos como nós conhecemos. Ele fala, em breve a economia vai deixar de ser bens e serviços para passar a ser corpos e mentes. Nós vamos fabricar corpos e mentes. Então, assim, ele fala, no futuro, as entidades que vão existir são completamente diferentes do que os humanos, do que o Homo sapiens. Fala pra gente um pouco sobre... Faz um paralelo disso, tudo isso que você falou sobre, enfim, controle, vigilância, eles vão ter um cérebro global, absolutamente a partir de agora, né, a partir do que você falou, a realidade social, humanitária vai mudar, a tecnologia está a serviço desse projeto, né, então já existe, né, é um projeto que para começar falta pouco, porque se a gente for analisar já tá tudo aí. Não, já tá em andamento, sim. O ponto faz um paralelo disso com essa questão do anticristo, porque quando eu vi o Peter Thiel falando sobre o anticristo, eu falei, sim, cara... É estranho, né? Não parece. Não é como se ele soubesse. Exato. Não, gente, eu tô aqui pra avisar pra... Ele não falou isso. Vazou uma conversa dele, um e-mail dele. Ele falou numa entrevista. Tem uma entrevista dele com um cara do New York Times, né? E no meio da entrevista, o cara do New York Times falou assim, mas vem cá, a empresa que você tá fazendo, a Palantir, ela não serviria exatamente
pra ajudar o anticristo e ele, cara, ele samba ali, ele não consegue, não, imagina. Não tô dizendo que ele seja o anticristo, né? Mas com certeza, entendeu? Ele é um colaborador, né? Se você pegar, por exemplo, o Starlink, né, do Elon Musk, né, dos satélites, então você tem uma malha de satélites, um grid de satélites, né, para estar monitorizando toda a população nas áreas mais remotas. Então não tem mais essa ideia, eu vou fugir para o meio da selva amazônica, eu vou para o deserto da Namíbia. Não, você tem uma malha, um grid ali de satélites que está o tempo inteiro monitorizando, né? O próximo passo, né, é a internet das coisas e depois a internet dos corpos, né? Então a gente já está sendo condicionado, por exemplo, o Kennedy, né, o Robert Kennedy Jr., né, que durante a campanha falou um monte de coisa para agradar a base conservadora cristã do MAGA americana. Não, nós vamos acabar com essas coisas mandatórias. Obrigatoriedade de vacina. Exato, né? Ele tinha um projeto assim que cientificamente o pessoal achava meio maluco ele. Então, aí ele tinha um MAGA, né, que era Make America Great Again, daí ele falou, então é o MAHA, Make American Healthy Again, saudável, tá? Então, vamos fazer a América saudável de novo. Então, ele também, toda a plataforma para apoiar o Trump na campanha era assim, vamos acabar com as comidas transgênicas, vamos acabar com o fast food, só comida saudável, bababá. Agora mudou o slogan para Make American Biotech Acceleration, né? MABA, tá? Mudou para MABA. E você fala, peraí, você tá de sacanagem, né, cara? Como que não deu nem um ano de governo? Por isso que grande parte e também toda a coisa do Epstein, Você né? viu que ele vai vir pro Brasil? Quem? O Kennedy Jr.? O Kennedy não vi. Não? Não vi. Acho que é janeiro. Ele vai estar aqui. Então, mas daí muita Dizem gente... que o Trump e o Elon Musk vão vir também. Então, mas muita gente... Tá uma crise nos Estados Unidos agora, principalmente com a questão da lista do Epstein, do Jeffrey Epstein, né? Que, de novo, durante a campanha, o próprio Trump falou que não, vamos liberar, isso precisa ser liberado, né? O Josh Patel lá, que é né, também falou, não, vai ser liberado, e agora todos negando, né? Por quê? Porque, obviamente, que é dos dois partidos, tem o próprio Trump, o Bill Clinton, o Bill Gates, tá todo mundo lá na lista. Então, Trump disse que não existe nada. Não, agora, mas é isso, agora virou narrativa política, né? Porque antes, mas peraí, tem os vídeos dele, é só voltar nele, você falou, não, a gente tem que ver isso, enfim.